Oi pessoal, eu sou a Luciana e esse é o vídeo 1 de 36 de um experimento que eu quero iniciar aqui. Eu chamo esse experimento de meu pacto de 36 vídeos. E a ideia surgiu do livro Tiny Experiments, da Annie Laure de Kampf, não sei se estou pronunciando certo, e o conceito é simples. Ao invés de planejar algo enorme, complexo, e usando o método linear, eu vou testar em pequena escala um experimento para ver se eu gosto, se eu evoluo. E o objetivo desse experimento, ele é triplo. Primeiro, eu quero ver se eu realmente vou reter melhor os conteúdos, seja de livros, seja de cursos, ao transformá-los em vídeo. O segundo, eu quero ver se eu melhoro como eu organizo meus pensamentos, porque explicar em voz alta é um ótimo jeito de perceber se eu estou retendo, né, o conteúdo, se eu estou entendendo. E terceiro, eu quero descobrir se o YouTube é de fato para mim ou se eu prefiro ficar nos bastidores. Se der certo, tomar gosto, eu vou transformar esse canal aqui no meu espaço de aprendizado em público. E para iniciar, eu escolhi o livro The Wealth Ladder, do Nick Maggiulli. O Nick, ele é autor de um blog chamado Of Dollars in Data, um blog que eu sigo, que eu recebo a newsletter. E esse livro, ele traz uma visão muito prática sobre como construir riqueza ou patrimônio de forma realista, propondo que o caminho da riqueza não é um caminho linear, e sim uma escada. E para cada degrau dessa escada, a forma de pensar e a forma de agir, ela deve ser totalmente diferente. E antes de eu apresentar cada degrau para vocês, uma pequena explicação, né? Como se calcula a riqueza? Essa fórmula ela vem da contabilidade, ela é bem simples. Ativos menos passivos. Então, o que são ativos, né? Ativos podem ser ativos físicos, no caso de pessoa física, casas ou carros, são os mais comuns. E dívida pode ser de cartão de crédito, de financiamento, enfim. Então, um exemplo prático, né? Você comprou uma casa de 300 mil reais, mas hoje, a valor de mercado, quando você busca aí nas corretoras, enfim, a sua casa hoje, ela poderia ser vendida por 500 mil reais. Então, considere esse valor, valor de mercado. Mas aí você ainda tem um financiamento dessa casa, vamos supor, de 100 mil reais. Então, ao invés de 500, você considera 400 mil. Outra coisa, carro deve ser considerado pelo valor de venda da tabela FIPE. E aí, além dos valores de ativos físicos, considera também os ativos líquidos, que são contas correntes, contas reservas, poupanças e contas de investimento também. E aí, no lado da dívida, para subtrair desses ativos, além do financiamento, como mencionei, financiamento da casa, financiamento do carro, se tiver algum valor de rotativo do cartão de crédito ou mesmo parcelas futuras do cartão de crédito, tá? Então, quando você entrar na fatura e ver faturas futuras, todas essas faturas futuras devem ser somadas como dívida, porque você tem a obrigação de pagar isso. Então, feito esse adendo, bora na escada? Então, a escada do autor, ela é dividida em 6 degraus. O primeiro, ele não tem valor de início, né? Mas ele vai até 10 mil dólares. E aqui eu vou considerar, para a gente olhar em real, uma taxa média de conversão de 5,5, tá? Então, ou 10 mil dólares ou 55 mil reais. Esse é o teto, né? Pode sair de qualquer valor, inclusive negativo, né? Se suas dívidas forem maiores do que seus ativos. Então, de qualquer valor até 55 mil reais. Nesse degrau, geralmente sobra mês no final do salário, né? E qualquer imprevisto, ele é muito impactante na vida da pessoa e muito provavelmente faz ela cair em dívida, seja de cartão de crédito até agiota, tá? No degrau 2, ele inicia nesse valor, né, de 10 mil dólares ou 55 mil reais e vai até 100 mil dólares ou
550 mil reais. E aqui começa a ter uma pequena área de respiro, e o autor menciona que traz um grau de liberdade do supermercado. O que é isso? Que você pode escolher itens no mercado sem tanto aperto. Muitas famílias aqui, e eu descobri que a minha também, por mais que estejam nesse degrau ou até acima desse degrau, continua brigando por itens do mercado, né? Então, ao invés de comprar a alface normal, compra alface orgânica, ao invés do azeite X, compra o Y, que é, sei lá, R$ 10 mais caro. E aí, nesse degrau, esse tipo de estresse não deveria existir, sabe? Essa energia gasta brigando por coisa pequena poderia ser muito melhor gasta com coisas maiores que causam impacto mais relevantes, que fazem inclusive te levar para o próximo degrau, né? Então, essas brigas aí não fazem, não aumentam a sua riqueza, né? Então, um exemplo meu marido adora sucrilhos e eu adorava brigar com ele, dizendo que era supérfluo, que a gente podia economizar esse valor. Dava para economizar? Dava, mas como eu mencionei, esse valor não ia aumentar a riqueza nossa, não ia fazer a gente mais rico. Tem um influencer americano chamado Ramit Sethi, que tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: que tragédia é viver uma vida menor do que se pode. E aí um adendo que o Nick Maggiulli traz no livro de como se calcular esse grau de liberdade, né? Ele aplica o percentual de 0,01% no valor da riqueza ou do patrimônio. Então, se seu patrimônio é 55 mil reais, aplicando essa regra, o grau de liberdade é de 55 reais. Isso é no mês da geração da renda, tá? Então, você tem essa liberdade de 55 reais dentro do mês. Então, se você tá aí brigando para escolher, por exemplo, papel higiênico, folha dupla ou folha tripla, vai no folha tripla sem pensar, sem dó, sem ficar com culpa sobre essa escolha, tá? Você pode, você tem esse direito, porque tá dentro desse range de liberdade aí de 55 reais. Passando agora para o próximo degrau, que é o degrau 3, ele vai de 100 mil dólares ou 550 mil reais até 1 milhão de dólares ou 5 milhões de dólares, 5 milhões de reais. Nesse nível patrimonial, 5,5, né, pessoal? Nesse nível patrimonial, a liberdade ela vai aumentando ainda mais, e aqui tem uma liberdade de restaurante, que é o que ele chama. Nessa regra do 0,01%, os 55 reais passam para 550 reais. Então, veja aí, no limite máximo, tá, do degrau. Então, é um bom range um bom valor de liberdade para poder se gastar. Então, aqui dá para escolher, não precisa ficar comendo só podrão, dá para ir no hamburgueria artesanal, dá para comer no Outback, não tem que ter essa culpa, tá? Não dá para exagerar, não dá para comer todo dia, mas, enfim, dá para poder aproveitar a vida sem ficar sofrendo com esses gastos. Próximo degrau, entre 1 milhão de dólares até 10 milhões de dólares, ou 5,5 milhões de reais até 55 milhões de reais. A liberdade aqui, ela é no nível de férias, de viagens. Então, uma passagem de 3 mil reais versus uma de 4 mil reais não dá muito impacto. E aqui, por exemplo, o sonho de viajar de primeira classe, ele fica super realista. Claro que se tiver esse sonho nos degraus anteriores, dá para fazer, mas tem que ser muito mais planejado, tem que juntar o dinheiro, fazer a reservinha para conseguir gastar bem intencionalmente nesse sonho, tá? Mas aqui não precisa fazer esse tipo de coisa, esse tipo de reserva, porque se tem patrimônio suficiente para dar essa liberdade de fazer o upgrade, por exemplo, na passagem. Próximo degrau, degrau 5, vai de 10 milhões de dólares até 100 milhões de dólares,
ou 55 milhões de reais a 550 milhões de reais. Veja que o intervalo do degrau ele fica muito maior, né? O grau aqui de liberdade ele é tão grande que é a liberdade da moradia que ele chama, que dá para escolher onde morar tranquilamente, sem sofrer. E por último, o último degrau, né, degrau 6, aqui ele fala assim, o que é preço, né? Preço não importa muito não. Aqui a liberdade ela é de impacto, é onde não se pensa muito em consumo, ou no custo do consumo, mas muito mais sobre legado, contribuição para a sociedade, enfim. E aí, como eu mencionei, cada degrau dessa escada, ele exige uma mentalidade completamente diferente, né? Então, o que te fez subir o primeiro degrau, não necessariamente é o que te vai fazer chegar no próximo degrau, né? E aí, o livro, ele entra em detalhe para cada degrau, né? O que é o importante nesse degrau, o que é importante para poder subir para o próximo e o que pode te levar, trazer de volta para o primeiro degrau. Tá? Então, mas nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou focar no meu nível de riqueza, no meu caso, mas muito provavelmente também será o seu, né? Porque como eu mencionei, o intervalo de cada degrau ele vai aumentando cada vez mais, então provavelmente a gente está no mesmo degrau. Então, eu vou detalhar o meu, tá? Para calcular, então, o meu nível de riqueza, como que eu fiz? Eu somei o total patrimonial meu e do meu marido em conjunto, e aí eu dividi por 2 para poder chegar no valor individual. Nessa consideração, eu estou bem no limiar entre o degrau 2 e o 3. Um pouquinho ali para o 3, como se tivesse acabado de subir o degrau. Mas se eu for conservadora e considerar só os ativos líquidos, isso porque a gente está olhando para fins de gastos, né? Então, ele sugere até esse conservadorismo. Se eu for, então, conservadora e tirar a minha casa, aí sim eu estou bem no meio do degrau 2. E aí, por isso, eu vou focar primeiro nesse degrau e depois eu vou para o degrau 3. Então, no degrau 2, o que ele menciona que é o mais relevante aqui é a educação, ou melhor, a capacitação. Ele fala que a gente tem que otimizar ao máximo o nosso trabalho principal, a nossa renda principal, e isso só vem a partir da capacitação. Eu sinto que essa parte eu fiz muito bem, né? Então, eu sou formada em contabilidade e até aí nada demais. Tem muitos contadores por aí, inclusive alguns muito melhores que eu. Só que, além de estudar contabilidade, eu fui me especializando em finanças corporativas, planejamento financeiro de empresas e agora, né, mais recentemente, eu fui entrar no universo de tecnologia, né? Então, eu fiz uma pós em Data Analytics, eu estou estudando programação no Code, estou estudando Web Design. Então, esse contador que manja de tecnologia, de planejamento financeiro, esse aí já é um pouco mais raro no mercado e eu sou uma dessas profissionais. No entanto, por mais que essa capacitação tenha permitido atingir um excelente nível salarial, ou seja, eu otimizei ao máximo a minha renda principal, eu ainda não estou conseguindo utilizar essa capacitação para me gerar renda extra, porque o que o Nick menciona é exatamente isso, que otimizar trabalho no nível 3 já não é suficiente. A forma de subir para o nível 4 é aumentar a renda, e para aumentar a renda, precisa fazer essa renda extra, porque o seu salário, o trabalho principal já está otimizado pelo nível 2, né? Então, essa habilidade que eu estou estudando, né, de programação no Code, ela é ótima para poder me capacitar, para poder gerar essa renda extra. Só que eu ainda preciso vencer uma barreira muito mais psicológica do que qualquer outra coisa, que é essa barreira da venda. Eu sempre me disse que eu não sei vender, que eu sou péssima vendedora. Eu tenho uma irmã que ela vende passagem de avião caindo e pegando fogo.
Então, ela é maravilhosa para venda. E ao contraste disso, eu não tenho muito essa habilidade. E aí, com isso, eu criei esse discurso de que, não sei, não sei, não sei, e sempre deixei de lado. Nunca estudei, nunca busquei. E para eu conseguir usar essa habilidade para gerar renda extra, eu preciso vender, não tem jeito. Eu posso construir o melhor aplicativo do mundo. Se eu não souber vender, ele não vai me gerar nem R$1, né? Então, eu posso falar, né, se vocês se interessarem em próximos vídeos sobre esse tema de autossabotagem, que ele é muito, muito latente em mim, essa autossabotagem da venda. Estou trabalhando isso. E também falar sobre esse caminho, essa jornada de criação de aplicativos, tá? Outro ponto que ele menciona no nível 3 é que se aumentar a renda é o caminho para o nível 4, o não controlar os gastos é o caminho de volta para o nível 2. E assim, eu sempre gostei de finanças pessoais. Mas depois que eu conheci o meu muso financeiro inspirador, né, que eu já até mencionei, o Ramit Sethi, eu fiquei praticamente obcecada. E aí, eu também quero, inclusive, depois fazer um vídeo sobre um livro dele, que é o Money for Couples, ou Dinheiro para Casais. Mas assim, depois de ler esse livro, meu marido e eu, a gente mudou a forma completamente como a gente lidava com dinheiro, né? E a primeira mudança, que foi a mais significativa, foi combinar a renda. Passar de meu salário, seu salário, para o nosso salário, a nossa renda conjunta. Então, hoje a gente olha para um bolo e não para individual. E aí, 2, automatizar ao máximo os pagamentos, né? Então, primeiro, consolidar gastos em uma fatura de cartão de crédito, automatizar com débito automático, enfim. Então, por automatizações e para não ter que ficar lembrando de fazer as transferências, de colocar em conta a conta da aposentadoria, né? E terceiro tópico, não é só acompanhar o gasto, mas sim olhar para ele de forma estratégica, alinhando os objetivos de médio e longo prazo com as finanças, né? Então, criando as reservas de viagem, enfim, tudo que os nossos objetivos estarem também nesse acompanhamento de gastos aí. E essa jornada eu iniciei em julho desse ano e hoje eu me sinto muito, muito mais confiante de não ter nenhum descontrole de gastos e de que a gente vai perder patrimônio, né? Então, eu não acho que vai ser isso que vai me levar para um nível abaixo, tá? Então, o meu foco daqui para frente vai ser em vencer essa barreira psicológica da venda e focar nessa construção de aplicativo e geração de renda extra. Bom, essa foi a minha análise sobre a escada da riqueza. E aí eu quero te perguntar, né? Qual degrau você se encontra hoje? Ver se a minha análise dos degraus 2 e 3 serviram para você também. Se você está fazendo tudo o que precisa para poder subir para o próximo degrau, ou pelo menos não cair para o anterior, conta aí para mim nos comentários, que eu vou adorar saber. E aí, em próximos vídeos, eu quero trazer, né, como eu mencionei, outros livros, como esse Money for Couples, e eu vou testando esse formato aí do livro, mas eu quero trazer outros também, né, como eu mencionei, da construção do aplicativo e outros temas. A ideia é simples, né, aprender em público, um experimento ou um vídeo de cada vez. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!